Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Estamos nessa noite, vamos gravar nossa live. Estamos na série Glória a Deus, a série de Neemias. Vamos no capítulo 11. Estamos caminhando na Bíblia Sagrada. Os irmãos que estão inscritos no nosso canal, Deus abençoe cada irmão que é inscrito lá no canal. E aqueles que não é inscrito, ajuda nós. Se você passar pelos nossos louvores no canal, pelas pregações, ajuda nós. Escreve lá no canal, em nome de Jesus. Então vamos orar nessa noite. Estamos em Neemias capítulo 11. Senhor Jesus, eu, meu Deus, pastora desses dois ministérios, meu Pai, o ministério da noiva, a esposa de Cristo, Pai. Pai, eu reconheço que eu fui delegada, Senhor, pelos céus, como uma pastora de cura e de libertação, meu Pai. Não pela vontade dos homens, Pai, mas pela vontade de Deus, Senhor. Mas reconheço, Pai Santo, que eu sou pequena e que eu diminua. Que o Senhor cresça na minha vida, no meu cajado, no meu chamado, no meu ministério, meu Pai, nessa noite. Então eu te convido, vem Jesus, vem colocar as palavras agora na minha boca. Não vai mais ser eu aqui pregando da carne, do ego, abrindo ferida, meu Pai, sangrando em cima das almas, mas vai ser Jesus que já curou nossas feridas, falando aqui agora. Eu convido o Senhor para tomar os microfones das minhas mãos agora, para que o Senhor desça a tua virtude, meu Pai, sobre a minha vida agora. Venha falar na palavra da vontade do Senhor, que não seja do meu jeito, mas do teu jeito, Pai. Vai colocando os anjos na frente da igreja, Pai, blindando a igreja contra todo demônio, todo obstáculo, todo impedimento agora, aqui dentro da igreja e fora da igreja. Eu dou ordem para o mundo espiritual agora, para que demônios, principados, potestades, legiões, demônios territoriais, comece a dobrar os joelhos agora no mundo espiritual, e que os anjos de luz e de fogo amarra eles e manda eles para o abismo, que eles não voltem nunca mais, nunca mais, nunca mais, Pai. Que vidas e vidas sejam livres das garras de Satanás, meu Pai, nessa noite. E que o Evangelho cresça, que teu nome cresça, que a honra seja para o reino do Senhor. Eu já quebro idolatria contra meu ministério agora, toda idolatria contra a minha vida. Eu não sou nada sem tua graça, Pai, nada sem tua misericórdia. Amarramos o espírito da idolatria, em nome de Jesus. Abra os ouvidos espirituais de cada alma que entrou aqui dentro nessa noite. Ativa o efatá de Deus em cada vida. Ativa, Pai, cada dom. Ativa cada ministério, cada chamada que estiver dentro desta casa adormecido. Meu Deus, aonde a minha voz entrar, se eu ganhar uma alma lá no canal, meu Pai, eu vou te glorificar e te exaltar. Honra onde minha voz vai entrar na terra. Abençoe este lar, esta família, em nome de Jesus, Pai, e no sangue de Jesus. Glória a Deus. Então vamos para Neemias capítulo 11. Neemias capítulo 11. Pode os irmãos se sentarem. Neemias 11 vai dizer a relação dos que habitaram em Jerusalém. E os príncipes do povo habitaram em Jerusalém, mas o resto do povo lançou sortes para tirar um de 10 que habitasse na santa cidade de Jerusalém, e 9 partes nas outras cidades. E o povo bendisse a todos, homens, que voluntariamente se oferecia para habitar em Jerusalém. E estes são os chefes das províncias que habitaram em Jerusalém:
Porém, na cidade de Judá, habitou cada um na sua possessão. Na sua cidade, a saber, Israel, os sacerdotes, os levitas, os netinims e os filhos do servo de Salomão. Habitara, pois, em Jerusalém algum dos filhos de Judá, dos filhos de Benjamim, dos filhos de Judá, Ataías, filho de Uzias, filho de Zacarias, filho de Amarias, filho de Cefatias, filho de Maalalel, dos filhos de Pérez, Maacéias, filho de Baruque, filho de Col-Rosé, filho de Razaías, filhos de Adaias, filhos de Joaribe, filho de Zacarias e filho de Silone. Então aqui, nesse capítulo, Neemias era um homem espiritual. E ele sempre era um homem grato. Ele coloca o nome de todas as pessoas que ajudou a reconstrução de Jerusalém. E ele também coloca a lista das pessoas que habitou ali em Jerusalém. Nós sabemos que o livro de Neemias é um livro que traz muita luz para a igreja. Quando a gente começou a meditar no livro de Neemias aqui na igreja, houve conserto. Porque Neemias, ele era um homem que ele tinha tudo. Mas quando ele soube que Jerusalém estava destruída, ele jejuou e orou por Jerusalém. E ele não estava ali somente preocupado com as regalias, que ele estava no palácio do rei, ele era copeiro do rei. Ele poderia preocupar só com a vida material dele. Mas quando ele soube que o teu povo estava passando luta, dificuldade, ele se pôs no lugar deles. Neemias, ele tinha empatia. Então nós vamos ver que o livro de Neemias traz muita espiritualidade. E essa palavra vai falando de Jerusalém. Depois que eles colocaram as 10 portas de Jerusalém, que eles construíram os muros de Jerusalém, agora a Bíblia vai dizendo que Jerusalém estava edificada, mas não tinha pessoas dentro daquela cidade. Era uma cidade bonita, que fez os muros, arrumou as 10 portas, mas no livro de Neemias, capítulo 7, vai dizer: e disse-lhe, não se abram as portas de Jerusalém, até que aqueça o sol, enquanto assistirem ali, feche as portas, vos trancai e ponha-se guarda dos moradores de Jerusalém, cada um na guarda, cada um diante de sua casa. E era a cidade larga, de espaço e grande, porém pouco povo havia dentro dela, e ainda as casas não estavam edificadas. Então terminou a cidade, construiu a cidade, mas cadê o povo? Não tinha o povo. O povo ainda não estava com suas casas edificadas. Então essa Jerusalém que nós vamos estudar hoje, ela representa a Jerusalém do céu. Nós sabemos que Jesus disse que o céu tem muitas moradas. Mas a Bíblia vai dizer, irmão, que o céu é para poucas pessoas. A Bíblia diz que a porta do céu ela é estreita. E são poucos que vão encontrar o caminho do céu. Que muitos vão encontrar o caminho da porta larga, que é espaçosa, mas no final é os caminhos de destruição e o caminho de morte. Então, Jerusalém aqui vai representar a igreja e a nova Jerusalém, que era uma cidade que foi construída por fora, mas por dentro ela estava ali 100 pessoas, ou seja, é mais fácil você levantar uma casa, você construir um prédio, do que você ganhar uma alma para Cristo. É mais fácil você
construir em obra civil do que você encher uma casa de vidas para Deus. Então, desde o tempo lá do passado até os dias de hoje, nós vemos a dificuldade. Então a Bíblia vai dizendo que os príncipes do povo habitavam em Jerusalém, mas o resto do povo lançou sorte. Então o povo não queria ir morar em Jerusalém. Era 10 cidades ali. E os príncipes do povo habitavam em Jerusalém, mas o resto do povo lançou sorte para tirar um de 10 que habitasse na santa cidade de Jerusalém, e as 9 partes nas outras cidades. Então, tinha 10 cidades. Só um dos povos vai ser tirado para habitar em Jerusalém. Ou seja, o mundo ele é tão grande, mas será como na vida no dilúvio. Serão poucas pessoas que vai ir embora para o céu. Poucas pessoas que vai ter o privilégio de entrar em Jerusalém, a nova cidade que nós estudamos aqui domingo. Porque as pessoas preferem, irmão, viver fora de Jerusalém, ou seja, fora da santidade. Porque quando você está fora da santidade, você não precisa ter compromisso com ninguém, você não precisa justificar nada com ninguém, você não precisa de estar tendo compromisso com a igreja, com o pastor, com os irmãos. Então o povo não queria ir morar em Jerusalém. Eles teve que tirar sorte para ver qual era as tribos que ia voltar povoar Jerusalém, porque era necessário que a cidade estava com os muros feitos, que a cidade estava reconstruída e ela precisava de pessoas para estar ali dentro. E assim também é a igreja. A igreja, ela precisa de pessoas, mas não é qualquer pessoa que pode estar aqui dentro. Tem que ser pessoas que querem santidade. Pessoas que querem compromisso com a igreja, compromisso com o pastor, compromisso lá fora. Por isso que a igreja ela tem que crescer devagar, porque ali, Jerusalém, ela demorou, aquela Jerusalém que Neemias construiu, ser habitada, porque tinha 9 cidades, mas só uma só correspondeu com aquela obra de Neemias para ir morar naquele lugar, Jerusalém, porque não podia ser qualquer pessoa para estar morando ali. E assim também, irmão, não é qualquer pessoa que consegue estar em santidade. Não é qualquer pessoa que tem compromisso com Deus. Nós vemos que as pessoas vão vindo para a casa de Deus, mas depois elas vão se esfriando, vai perdendo o compromisso, vai perdendo o desejo, vai perdendo a vontade, vai ficando relaxado, relaxada. E a Bíblia diz, irmão, que maldito é o homem, é a mulher que fizer a obra de Deus com relaxo. Então, por isso nós vemos que é poucos que encontram o caminho da salvação, mas que eu e você venha a ser o remanescente. O remanescente é aquele povo que fica. Remanescente é aquele povo que permanece. Remanescente é aquele que vai até o fim, até o último dia, na presença de Deus. E quando ele parte para a eternidade, ele vai ser um candidato, irmão, a entrar na Nova Jerusalém. Então vemos aí que Jerusalém representa Jerusalém, a santa cidade. No meio de 9, 10 quis habitar na cidade de Jerusalém. E as 9 outras partes ficaram para trás, ficaram fora da entrada. Por que eles não queriam ir para Jerusalém? Porque Jerusalém era um lugar ali que para eles era perigoso. Era um lugar
que poderia vir as pessoas maldosas fazer o mal para eles. E por que hoje as pessoas não conseguem ficar dentro da igreja? Porque para ficar na igreja você vai passar por ataques espirituais. Para ficar na igreja você vai sofrer também. Você vai ter que passar por vidas de ataques. Você vai ter que ser pessoas de jejum e de oração. Você vai ter que ser pessoas de louvor, de Bíblia, de palavra. Você vai sofrer mais ataque espiritual do que quem está lá no mundo. Quem está lá no mundo, o diabo não está atrás dele igual está atrás da minha alma, igual está atrás da sua alma. Mas quando nós começamos a dar para Jesus, Satanás fica atrás de nós. Porque ele não quer que o céu seja povoado. Ele quer que o inferno seja povoado. Então, o povo do mundo tem mais livramento dele ir para cima deles. Agora, eu e você, quando está querendo ir para Jerusalém, aí nós vamos sofrer ataques espiritual. Vem guerra, vem luta, vem problema, e só consegue chegar em Jerusalém quem é valente. A Bíblia diz que para nós conseguir entrar no mundo espiritual, no reino de Deus, nós temos que ser tomado a esforço. O reino de Deus, ele é tomado a esforço. No reino de Deus não consegue acessar ele quem é preguiçoso. Não consegue acessar, irmão, o reino de Deus, pessoas que não querem se esforçar. Então, por isso que 9 daquela cidade ficou fora, só os remanescentes ali que entrou naquela Jerusalém que Neemias construiu. Isso é uma sombra revelando o que vai acontecer no fim do mundo, o que vai acontecer na vinda de Jesus. É poucos que vai conseguir encontrar o caminho do céu. É poucos que vai entrar no reino de Deus. E a metade do mundo vai para fora, vai ser queimada e vai ficar perdida junto com o diabo. Por isso que eu e você tem que preocupar com nós. Às vezes você está aqui na igreja e está querendo salvar mais eles lá. Eles, irmão, primeiro é você. A nossa salvação começa comigo. Porque Noé, quando ele construiu aquele barco, ele preocupou com ele, com a casa dele. E ele entrou e a casa dele. E aquele povo só quis entrar naquela barca quando viu a chuva. E assim também é o dia de hoje. Hoje nós vemos que muita gente só vai na igreja quando está com problema. Quando eles estão bem, eles não vão para a igreja. Por isso você não deve ficar preocupado, que esse povo preocupa com sua alma primeiro. Salva sua alma. Primeiro se liberta, se transforma. Busca espiritualidade, visão. E depois preocupa quem é lá fora. Primeiro é com você. Porque naquele tempo só o remanescente alcançou. E não é diferente. A Bíblia diz que estando as duas no moinho, uma vai ser tirada, outra deixada. Estando duas em cima de uma casa, um vai ser levado. Um está trabalhando lá na empresa, um vai ser levado e o outro vai ficar. Assim vai ser a vinda do Senhor também. Então Jerusalém representa a igreja. Morar em Jerusalém é um lugar santo. Então não é para qualquer um morar no céu, viver em Jerusalém, habitar em santidade. Morar fora de Jerusalém, para eles era mais vantajoso. É igual os dias de hoje. Ir para a igreja, viver na igreja. Se eu ir para a igreja, eu não vou poder fornicar. Se eu ir para a igreja, eu não vou poder adulterar. Se eu ir para a igreja, eu não vou poder beber, fumar, mentir, roubar. Eu tenho que ser certinha. Então é melhor eu ficar lá no mundo. É melhor eu viver no mundo. Para muitos, não ter compromisso com Deus, com a obra de Deus, com a irmandade, é mais vantajoso. Porque quando a gente está nas trevas, a gente pode fazer tudo. Está escondido, está debaixo de 7 capas.
E vindo para a luz é revelado. Na luz mostra nossas obras. Na luz mostra o nosso caráter. Então, muitos preferem ter vantagem de ficar lá no mundo. Mas a Bíblia diz que o caminho deles será um caminho da perdição. Será um caminho de morte. Então, muitos não querem entrar em Jerusalém. E nem na igreja. Os líderes deram exemplo. Aqui os líderes foram os que foram habitar em Jerusalém. Então, nós, os líderes, nós devemos ser o exemplo. Nós devemos querer morar no céu. O que adianta você ser um pastor, uma diaconisa, uma missionária, uma profetisa, uma levita, e morrer e não morar no céu? Passou 10, 15 anos, 20 anos dentro da igreja, mas o coração ainda não estava preparado na igreja, não estava preparado para ir para o céu. Então nós que pregamos, nós que cantamos, nós que ministramos, nós que temos patente no mundo espiritual, nós devemos ser o exemplo, nós devemos querer entrar em Jerusalém, nós devemos querer morar em Jerusalém. Como nós vamos entrar? Tendo compromisso com Deus, compromisso com os cultos, vindo para a igreja, servindo a Deus aqui dentro, servindo lá fora, sendo exemplo na família, saindo fora do espírito da família. Nós não precisamos sair da nossa família na carne, mas cortar os erros da família. Sua família mente, você não vai querer andar mentindo com eles. Sua família é falsa, você não vai querer ser falsa. Sua família passa a perna nas pessoas, você não vai querer passar as pernas nas pessoas. Sua família é relaxada, eu e você não deve ser relaxada. Sua família bebe, você não vai beber com eles. Ela rouba, você não vai sentar para roubar. Se ela destrói a vida de alguém, você vai estar fora do espírito que é na família. Porque que adianta você vir 2, 3 anos dentro da igreja, 1 ano, 6 meses, e não ir para Jerusalém, e morrer e não viver lá em Jerusalém? Então, os líderes aqui, por exemplo, os príncipes do povo habitaram em Jerusalém. Então, nós devemos já iniciar na terra, nós devemos já ensaiar na terra de que nós vai morar no céu, nós vai morar naquela cidade santa. Queremos querer viver uma vida limpa, aqui dentro da igreja, lá na rua, na casa, no emprego, na família, no casamento. Aonde nós entrar, aonde nós for, nós devemos ser o exemplo. Então os líderes ali, eles não ficaram querendo jogar o povo lá dentro e eles de fora. Porque muitas vezes nós queremos pôr uma carga no povo, mas nós não queremos viver aquilo. Então nós devemos querer viver. Primeiro é nós. Quando nós temos, nós nem precisamos ficar chamando ninguém para vir para a igreja, porque eles veem nós. Não precisa você ficar enchendo essa igreja de gente para dar trabalho para mim não, irmão. Se você viver, as pessoas vão vir. Pelo seu testemunho. Verdade, rei. Quando a gente tem testemunho, as pessoas vão atrás. E quando elas chegam, elas se convertem. Porque elas falam assim, é verdade que eu vi na irmã. A irmã vive o evangelho. A irmã habita em Jerusalém. Nós temos que estar na igreja, Jerusalém tem que estar dentro de nós. Porque muitas vezes nós estamos na casa de Deus, mas o coração está lá no mundo. Está só o corpo aqui, mas o espírito está lá fora. E ali os líderes entrou, os líderes habitou, para depois o povo ir atrás deles. Porque se eu e você que vem para a casa de Deus não morar, as pessoas lá fora não vê mudança, ela não vai querer. Esse Deus seu não te liberta, esse Deus seu não te transforma, como que eles vão querer? Mas se eles verem que o Deus seu te muda, não precisa nem chamar. Eles vêm e quando eles veem, eles se convertem ao Deus de Jerusalém. Então quem entrou foi o líder. Quem tem que entrar é nós.
primeiro é em você, primeiro é em mim. Ficar em Jerusalém até que sejais revestido de poder. Primeiro a salvação tem que estar em você. Depois vai chegar na sua família, nas suas amizades, no seu povo. Então depois que os líderes entrou, por isso você tem que vir para a igreja e olhar sempre para o altar. Não olhar para quem está do lado, para a esquerda. Quem está do lado para a esquerda ainda não entrou. Agora, o líder que já está no altar, ele já tem a palavra. Ele já está mais preparado do que quem está da direita e na esquerda. Então, quando nós vamos para a igreja, nós não vamos pelo povo, porque o povo ainda não tem a palavra. Nós vamos pelo altar, pelo líder que está ali pregando, por Jesus que está ali pregando na vida daquele líder. E ali nós vamos se convertendo. Se nós ir para a igreja, nós não olhar nem para a direita não é lá fora não, para a direita é aqui dentro. Porque muitas vezes Satanás vai levantar aqui dentro. Ele levanta dentro da igreja para te derrubar. Não é lá fora não. É dentro, não olhar nem para a direita, nem para a esquerda. A mulher de Ló, ela olhou para trás. E Ló amarra as filhas para frente. Saul distraiu e Davi passou a mão e recebeu tudo que era de Saul. É dentro que você tem que ter cuidado. Cada vez que você for levantar na igreja, vai vir alguém. Cada vez que Deus for te levantar, vai vir alguém para a igreja. E esse alguém vai ser usado ou pela carne ou pelo Espírito Santo. E você tem que estar na direção de Deus. Você tem que olhar o altar. Olhar para como que é a vida do líder que está na frente. Não olhar para quem está na direita, nem na esquerda, para não te desviar, para não te derrubar. Então quem entrou primeiro foram os líderes. E eles deitaram sorte, porque é difícil as pessoas quererem habitar em Jerusalém. Nós vemos que na Bíblia eles tiravam sorte. Quando foi para nomear no lugar de Judas o apóstolo Matias, eles tiraram sorte. Era um costume de tirar sorte para ver quem ia ficar. Então no meio de 9, só uma cidade, você vê que 9 ficou de fora e uma entrou. E os que entrou era remanescente. Então, irmão, não fique preocupado. Ah, Senhor, eu estou indo para a igreja, meu neto, meu filho, meu marido, minha casa não vai. Eles não entram, eles não se libertam. Preocupa com você. Porque no meio de 9, somente 10, uma parte, habitou em Jerusalém. E o povo bendisse todos os homens que voluntariamente se oferecia para habitar em Jerusalém. Então quem entra é bendito. Quem entra vai alcançar as bênçãos. Quem entra é mais bem-aventurado do que quem fica. Quem consegue entrar, irmão, é um povo bendito. É um povo de coração puro. Por isso que não é todo mundo que entra. Quem é voluntário? Voluntário não vai ganhar nada. Voluntário ele entra para ajudar. Então quando nós entramos na igreja, nós temos que entrar com coração voluntário. Eu vou entrar ali nem por força, nem por violência. Eu vou entrar ali não para eu ter uma casa própria, um carro. É como muita gente falava para mim, eu estou na igreja já faz anos, Deus não me deu nada. Deus não me deu a reforma da minha casa, eu vou sair da igreja então. Não estou ganhando nadinha na igreja. E eu que tenho 15 anos, ainda não tenho minha casa própria. Então a gente entra, não é para ter as coisas materiais. A gente entra para ser voluntária no reino de Deus. Nós entramos para ser companheiro e companheiro uns dos outros. Neemias trabalhou, irmão, só com gente que tinha luz. Neemias não trabalhou com pessoas interesseiras, porque o próprio Neemias, ele não era interesseiro. Neemias trabalhou com gente voluntária. Eu e você tem que ter cuidado com quem nós anda. Cuidado, a pessoa só quer andar com você dá para ela as coisas que ela quer. A pessoa só quer te amar se você
dá para ela tudo aquilo que ela pede. Ela só congrega na igreja se as bênçãos materiais chegar. Se não chegar, ela não é amiga, ela não é companheira, cai fora. Porque no reino de Deus, para entrar em Jerusalém, tem que ter um coração puro. Para entrar em Jerusalém, tem que ser voluntária. Como Davi pediu a Deus, me dá um coração voluntário. Então, qualquer lugar que você for, você não pode ter seu coração contaminado. Se trabalha numa empresa, deseja a felicidade do dono daquela empresa, que ele cresça. Faz ali com amor. Cuida, trabalha com amor. Se é numa escola, faz com amor. Se vem para a igreja alegre, satisfeito que está vindo ajudar a pastora, você vai ter a recompensa lá na frente. Não é com cara emburrada, não é enfunado. Às vezes já passou gente aqui na igreja que só era feliz o dia que era a vez dele fazer a obra. O dia que não era, ele não orava, ficava enfunado, emburrado. Nós não pode ser assim. Nós temos que ter amor, voluntariedade, coração limpo, coração puro em tudo que você for fazer. No emprego, na tua casa, vai fazer uma janta, faz com amor. Vai limpar uma casa, limpa com louvor, com alegria. Vai lavar uma roupa, lava com alegria. Vai passar, passa com alegria. Mas tem gente que até para fazer um almoço é reclamando. Tem mulher que quando casa perde os maridos, porque para lavar a roupa, lava xingando, faz comida xingando, limpa a casa xingando, e os demônios vai tomando naquela casa, vai virando um ambiente pesado. Lá no céu é de coração limpo. Jesus, ele era maravilhoso, ele trabalhava, ele era carpinteiro, mas onde Jesus passava não tinha aquele mau humor. Ele curava, ele libertava, ele renovava. E hoje nós porta esse rio. Onde nós passar, nós temos que ter a paz, nós temos que ter voluntariedade. Nunca se prender alguém para destruir ele. Não se prende para contaminar, mas prende para levantar, para aprender, para ajudar. E esse era o povo que entrou em Jerusalém. Um povo bendito, um povo voluntário. E o povo que vai morar no céu é bendito, é um povo voluntário. E esses são os chefes que nós vemos. Primeiro entrou os príncipes, primeiro entrou os líderes. Nós vemos que tem muitas igrejas que fecham as portas, porque o pastor da igreja, já vou fechar a pregação. Ele muitas vezes ele não quer pregar, ele quer jogar os irmãos para pregar. Ele vai trabalhar e joga a igreja na mão dos obreiros. O líder da igreja não quer entrar, o líder não quer levantar. Se o líder não quer fazer, como que o povo que ainda não está estruturado vai aguentar fazer? Ou se não, faz assim, o líder, chega o dia dos cultos, ele fica trazendo pregador lá de fora. Muitas vezes esses pregadores têm um dom, mas não têm a libertação. Esses pregadores muitas vezes estão com o corpo na igreja e a cabeça lá no mundo. E ali eles pregam porque eles estudam, eles sabem montar um cenário, sabem montar uma pregação, mas a cabeça está lá no fora e o corpo na igreja. Então tudo que nós for fazer, primeiro é com nós, depois é com quem não é transformado, com quem não é liberto. E foi assim que Neemias edificou aquela cidade. Foi assim que Neemias edificou que aquele povo, todo aquele povo que trabalhou com Neemias, as pessoas ali que foram a tribo de Judá e Benjamim, foram os remanescentes, ali os obreiros, os sacerdotes, os porteiros, todo aquele servidor, eles trabalharam junto com Neemias em um só espírito, em um só corpo. Então tudo que nós for fazer, se nós não unir no mesmo espírito, na mesma luz, não vai para frente. Se você trabalha numa empresa, você não unir no espírito daquele patrão para aquela empresa crescer. Se você põe um filho lá na creche, você vai ter que unir com as normas da creche.
Se abre às 7 horas, vai chegar aquela criança naquele horário. Vai ter que pôr o uniformezinho daquela criança. Vai ter que seguir a regra daquela criança. A mesma coisa na igreja. Você vai para a igreja, você vai ter que viver aquilo que está naquela igreja. Porque se você não adaptar aquilo, é maldição. Aí você vai ter que sair fora. Se vai para a igreja, vai ter que entrar no mesmo nível, no mesmo espírito, vai ter que falar a mesma língua. Porque senão alguém que está lá fora vai falar, mas você é daquela igreja. Mas nem você vive o que eles pregam. Você está na noiva de Cristo, mas você não tem nada de Cristo. Olha como você anda aí fora. Você vai para a igreja, depois você vai beber com a família. Você vai para a igreja, depois você enturma com o povão lá de fora, do samba. O povão faz as coisas erradas. Aí ele fala, mas você vai naquela igreja, mas você não vive aquilo. Você trabalha naquela empresa, mas você não tem o espírito que está naquela empresa. Então, irmão, Neemias teve sucesso. Neemias foi abençoado. O capítulo 11 vai fechar os líderes e o povo voluntário entraram na Jerusalém. Era um povo que tinha o mesmo espírito. Era um povo que cada um ocupou no seu dever. Cada um ocupou no ofício que eles trabalharam ali. E ali eles fizeram repovoar Jerusalém. Nós só crescemos na vida quando nós pegamos o mesmo espírito. Nós só crescemos quando nós estamos na união. Nós só crescemos quando nós aprendemos a ser voluntário. Nós só crescemos quando primeiro Deus trata com nós, para depois tratar com os da nossa casa. Nós só crescemos quando nós somos remanescentes. Deus está chamando, é eu e você nessa noite. Não é eles que não querem. Se eles não querem, não fica pregando para quem não quer, não. Não dê pérola para porco, não. Não dê pérola para quem não quer. Porque Deus sabe a maneira de tratar com cada pessoa. Cuida do seu espírito. Seja voluntária. Peça para Deus ser uma pessoa que soma, edifica e cresce. E que viva aquilo que você aprende. Com Deus e com as pessoas certas. Aleluia, então a Bíblia diz que esse povo... Eles foram um povo abençoado, benigno, um povo feliz. E se você continuar dentro da igreja com espírito e verdade, com sinceridade, você também vai ser feliz. Porque bem-aventurado é aqueles que entram na casa de Deus. Eles vão ser felizes, porque Jesus disse que quem deixa lá fora será 100 vezes mais abençoado aqui dentro, tanto em família, em amizade. E quando partir para a eternidade, você ainda vai ter a coroa e a sua salvação e o seu direito de morar lá no céu. Então, se você não entra pelas portas, não vive, você não vai ser feliz e nem vai ter o direito de salvação. Que Deus abençoe a pregação, abençoe os irmãos que vão ouvir nossa pregação lá no canal. Escreve lá, deixa seu like, comenta em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Nós vamos orar agora em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.